Olha, você pode falar sobre você, né? Falar da sua Tá jornada um bom. pouco, para o pessoal te conhecer. Eu gosto, Ah, é? eu gosto que você faça um pouco aquela jornada do herói, sabe? Assim, que apanha, depois põe a capa e vira Superman e tal, faz e acontece. Conta pra gente um pouco. Putz, foi assim. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Como eu não consegui, aí eu virei juiz. Mas eu sou frustrado, assim. Eu queria jogar bola. Que mais? Gente, ele acabou com a jornada do herói. Ele acabou com o herói. Você tá entendendo? Não, mas aí que acontece? Aí eu sempre fui um jogador de várzea, né? Tem os dois joelhos tudo estourado. Aí, assim, os camisas de time de futebol que eu tenho, time de várzea, eu vou mostrando pro meu filho do meio, né? Que as outras são meninas. E aí ele pergunta se eu joguei no contra o Barcelona e tal. Eu falo que sim, mas na verdade era o Barcelona do Jardim São Fernando. Era o Real Madrid do Flamboyant, dos times aqui, né? Então ele acredita que eu fui um jogador, sabe? E então nesse aspecto eu faço o papel sim, né, do herói para ele. Só que olha como pegou mal, né? Como deu errado, né? Outro dia a gente estava fazendo, outro dia não, todo momento, né? Eu faço audiência e do lado dou aula para ele também online, né? Aí ele tava fazendo a lição assim, aí ele falou assim, pô, ainda bem que eu não vou precisar de nada disso, viu? Que eu vou jogar bola, não vou precisar aprender matemática, português. 6 anos. Mas vamos lá. Bem, foi isso mesmo. Aí, então, eu não sabia que curso que eu queria fazer. E aí eu pensava em educação física, mas eu não via eu não vislumbrava um retorno, uma carreira, um retorno financeiro a contento aí com a educação física. E aí eu acabei fazendo direito porque eu não sabia o que fazer, né? Então, a princípio, advogar, né? Não tenho ninguém na família advogado, meus pais são aposentados do Banco do Brasil, e foi aí que eu fiz faculdade de Direito, e aí logo que eu me formei, eu tive muita dificuldade em advogar, porque eu era muito jovem, eu também não tinha experiência, né? Então eu dizia que eu era advogado para causas difíceis, né? Porque toda causa minha era difícil. Então, eu dava para colocar uma placa assim no escritório, advogado para causas difíceis, né? Porque qualquer uma que viesse para mim, eu não sabia fazer mesmo, né? Então, era muito difícil conseguir cobrar honorários, né? Iniciar uma carreira, né? Como advogado. Ninguém vai passar uma procuração para uma pessoa de 22, 23 anos de idade e remunerar bem logo de antemão, assim, né? Então, é uma carreira que depende muito de contratos por êxito, né? Pessoas que pegam ações trabalhistas e fazem contratos, do que a gente ganhar, 30% é meu, se perder, ninguém perde e tal, né? E não era bem isso que eu gostava de fazer, eu gostava muito de estudar, então eu era mais um estudante do que um comercial, né? Do que uma pessoa que sabia vender bem, né? Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação em contratos, que era para pensando em advogar na área contratual. A área contratual, para quem não entende, é assim, não mexer com o processo, é atuar mais na área comercial, juntamente com numa empresa, para você fazer os contratos, né, para a área comercial, às vezes regulações, às vezes você precisa mexer com o poder público, você vai trabalhar numa empresa de telefonia, você precisa, por exemplo, vamos instalar antenas, né, de radiotransmissão, né? Para isso você precisa mexer com direito administrativo, licitação, né? Você tem que saber tudo, né? E eu ia estudando, estudando, estudando e não conseguia um cliente desse para poder aplicar aquilo que eu estava estudando. Porque só o que me era oferecido era realmente casos simples, né? A chamada advocacia de massa, né? Quem é advogado entende o que eu estou falando. Fica processando aí para tirar o nome do Serasa, essas coisas assim. Aí prestei o concurso para magistratura, foi meu primeiro concurso, eu entrei com 26 anos de idade, que precisava ter 3 anos de formado. Eu não era um aluno brilhante, mas eu era esforçado e focado em cima do edital, em cima daquilo que eu me propus. E há 13 anos atrás eu ingressei na carreira como juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciando, e eu fui longe na carreira, comecei em Panorama, né? Então, um desembargador até falou isso para mim, falou, você vai longe na carreira, brincando comigo, zoando, né? Eu achei, obrigado. Na verdade, ele estava se referindo à minha primeira comarca, né? Que era lá em Panorama, que é o final da linha do trem, divisa com Mato Grosso do Sul, né? Porque é uma carreira estadual. Então, de lá, e eu percorri, então, cerca de 40 cidades até titularizar a vara que eu trabalho hoje, em Paulínia.
na primeira vara aqui na região de Campinas, porque eu sou campineiro da Gema e bairrista tal. E queria voltar para cá de qualquer jeito. Evidentemente por causa da minha família aqui, né? E ao longo da carreira foram nascendo os filhos, né? Então houve mesmo a necessidade de estabelecer aqui. Teve muitos problemas, né? Dificuldades na carreira. Eu trabalhei em Presidente Venceslau, onde tem lá o penitenciária. Então vem aquele telefonema dizendo que vai metralhar o carro do juiz, aí escolta, e fica morando em hotel. Aí quando você julga Você e a família toda? A família também? Não, nessa época eu não era casado, não. Eu era substituto. Né? Eu estava em Venceslau lá no começo. E com a família nunca mudei, não. Porque eu construí família só aqui em Campinas mesmo. Só quando eu voltei para cá, eu demorei para casar, né? Então eu acabei conseguindo voltar para cá primeiro, né? Para depois me casar. Mas é isso. Então, assim, tem muita coisa. Nossa, se for começar a falar dos processos extraordinários aí, tem vários. Qual o pior caso que você já pegou aí? Porque, primeiro, por que você quis... Crime sexual contra a criança. Crime sexual contra a criança, sem dúvida alguma. Né? Lógico, sem dúvida alguma. Até, eu não sei se... Eu não vi o cronograma aí se alguém falou sobre depoimento especial, falou? Ninguém falou sobre isso? Hoje nós temos uma lei que até estatui o depoimento especial, de modo que a criança, quando vai depor, então vamos lá, ela conta para uma amiguinha na escola que sofreu um abuso sexual, ou para a professora que percebe um comportamento diferente. Ela vai e relata isso para a professora ou para a amiguinha. Então, a lei do depoimento especial diz que o delegado, essa criança nem é levada para a delegacia. Quando a professora fica sabendo, isso eu preciso ensinar primeiro na rede pública da minha cidade e tal, para o pessoal poder entender, lá de Paulínia, né? Porque eu sou campineiro, na verdade. Para eles saberem o que fazer. Para que esse trauma não piore na cabeça da vítima e ela não tenha que repetir diversas vezes a história. Então, o depoimento especial, o que é? Ela já é conduzida ao atendimento multidisciplinar, né? Psicólogo, assistente social e, se necessário for um psiquiatra, para que eles possam ouvir a criança. Não é no fórum, não é na delegacia. Então, a criança é ouvida e essa é chamada de oitiva preliminar. Se necessário for a oitiva em audiência, até porque é direito da defesa fazer perguntas, então essa criança fica novamente num lugar especial, a gente fica vendo por vídeo, o advogado faz as perguntas por vídeo, eu vejo se são pertinentes ou não, para aí a psicóloga fazer para a criança, né? Seja para não... Porque ela... E outra coisa também, essa lei diz que a psicóloga pode, inclusive, emitir juízo de valor, se aquele depoimento ele parece ser verídico ou não, ou se ele é fantasioso, ou se a mãe plantou na cabeça da criança porque quer ferrar o pai, né, por alguma razão aí, né, o que não é incomum, tá, em processos judiciais, tá? Eu sei que eu tô falando aqui para uma maioria feminina, tá? Mas eu não vou medir palavras, eu vou falar o que acontece na verdade, tá bom? Então é isso. E esses casos são horríveis, né? Eu já peguei crianças de 6, 7 anos, né? Que deu depoimentos do tipo, porque aí para fins penais era importante para mim entender se havia penetração vaginal ou anal. Então a criança fala, não sei nem por onde foi, sabe? E assim, na hora a promotora se emocionou, a mãe sempre, claro, chorando, né? E eu também, não demonstrei, né? Mas estava... A sensação do corpo era de uma sensação de choro, né? Claro que é, sofrimento, sofri junto com ela, né? E não... E tem um elemento da pena que ele é importante, que é o elemento da justiça que a família da vítima quer. Eu acho que esse elemento só é importante se for causado no juiz um sentimento de revolta também, né? Um caso assim não pode ser julgado de uma maneira extremamente imparcial e branda. O juiz é imparcial até o momento de julgar. A hora que ele está julgando, ele é totalmente parcial. Ele está convencido de que a pena deve ser dada e num caso como esse, da pior forma possível, né? Então, daquelas previstas em lei, né? Muito bem. Então, eu acho assim,
Agora sim, né, os casos mais relevantes são casos que envolvem política, geralmente, né? Cassação de prefeito e tal, né? É o que atrai mais mídia aí, né? Só que assim, e casos mais bizarros, né? Casos cruéis, sempre tem um elemento de falta de saúde, né? Mental ou espiritual. Então, eu tive casos de fazer o júri e o réu matou a vítima e comeu o cérebro do sujeito, sabe? Então, assim, não fiz o júri, claro, né? Encaminhei para o exame mental lá, falei, esse sujeito não tem condição nenhuma, né? Ainda cheguei na hora do júri para ver o réu lá, ele falou assim, olha, não me lembro o que aconteceu, você pode me contar o que aconteceu? Não dá. Quando eu estive no presídio lá no... Não é presídio que chama, no Medida de Segurança, né? A gente foi visitar o Medida de Segurança ali Sim. de Franco da Rocha. E Franco, nossa. Foi muito interessante a gente visitando lá e eles... É para lá que eu mando, Eu acho que às vezes seria melhor você mandar para um presídio, uma penitenciária, porque... Isso, mas eu ficava besta com o caso, tinha uns que saíam e depois tinham que voltar, porque na hora que eles saíam, eles cometiam outros crimes e voltavam. Por que isso, doutor? Por que então, mas aí o problema não é meu, o problema já é psiquiátrico, né? Porque, assim, o grau de periculosidade, né? A possibilidade da pessoa reincidir, na verdade. Então, e outra coisa também, essa questão da pessoa entrar em surto e cometer um crime bárbaro, com cachaça, o sujeito consegue isso aí, entendeu? Né? Camarada que toma um litrão de pinga aí de cachaça, ele entra nesse estado, né? Agora, sim, é claro que na maior parte das vezes, essa conduta agressiva contra a vítima, ela vem amadurecendo, né? Ela é gradativa, né? Ela começa já por maus tratamentos, né? Lesões, tal, e aí até um dia chegar ao homicídio, né? Por isso, então, eu aproveito o gancho para entrar com a Lei Maria da Penha, né? Ela veio justamente para que a gente possa pegar no início essas condutas violentas e não possibilitar que se chegue a um homicídio, tá? Ou uma lesão séria, né? Eu acho que esse é o principal para o judiciário, né? Porque para o judiciário não dá para dizer aqui que o principal é nós mantermos a família, né? Porque não mantém como família, né? Uma agressão não cabe a nós, cabe a uma equipe multidisciplinar, cabe a psicólogos, cabe aos parentes, né? Eu acho que uma pessoa que sofre algum tipo de violência, né? Ou que mentalmente a família não esteja bem, muita briga, muita ofensa, a primeira coisa que ela precisa é da ajuda de um parente. Né? É chamar já uma terceira opinião, deixar com que alguém já saiba do que está acontecendo, até porque se ocorrer uma situação de briga, ela possa ter quem chamar para poder chamar a polícia, tal, para intervir na hora, né? Então, e a partir daí, né, relatando a um parente, a gente procura ajudar, aí agora, que é alguém para conversar, né? Mas, doutor, então, ela chama essa terceira pessoa? Então, Ivânia, eu não sei, porque eu sou o último a saber, né? Quando chega em mim, o problema já está estabelecido, tá? Então, eu não sei. Eu acho que o primeiro atendimento, na maior parte dos casos, eu tenho relatórios psicológicos, né, que já contam esse histórico de agressão, até porque muitas vezes tem filho pequeno no meio, e aí a polícia é chamado, aí também o próprio policial aciona o conselho tutelar, abre-se um procedimento com o conselho tutelar, então quando chega em mim já vem uma papelada enorme, assim, né, exceto, né, aquele caso esporádico, né, aquele caso que geralmente é causado por bebida mesmo, né? O caso de final de semana, em que ocorrem exageros ali e tal, de consumo, que as pessoas saem da sua sobriedade, e ali tem ali uma agressão e a mulher vai até a delegacia de polícia, pede a medida protetiva e eu dou. Aí eu peguei o caso no começo. Tirando isso, né? Tirando esse caso esporádico, né? Os casos em que alguém na família está doente mentalmente, né? Saúde mental não está boa, né? Está perturbado e vem há tempos já cometendo agressões ou mesmo o famoso bullying, né? A gente já tem um atendimento psicossocial que já atuou aí. Na medida protetiva. A medida protetiva funciona como? Vou te explicar agora, vamos lá.
nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal. Aí, no Código Penal, a agressão à mulher sempre entrou aí no artigo 129, que é a lesão corporal, ou no 147, que é a ameaça. Muito bem. Ocorreu que teve uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que acabou se tornando paraplégica ou tetra, não me recordo bem o caso dela, e o caso dela não foi julgado a tempo, né? E eu acredito que quando saiu a sentença, eu não me lembro se prescreveu ou se o agressor até morreu, né? Então ela tomou facadas, acho que até tiro, né? Tiro. E aí, tiro, né? Isso aí. Então, e aí, é assim, na Constituição Federal diz que os tratados e convenções internacionais que o Brasil for signatário, que o Brasil assinar, e que nós votarmos dentro do nosso Congresso para ele entrar no nosso ordenamento jurídico, ou seja, para virar lei para nós, esses tratados passam a ter força de Constituição. Então, quando a gente diz que a lei maior do Brasil é a Constituição Federal, essa afirmação ela é incompleta. É a Constituição Federal e os tratados e convenções internacionais das quais nós somos signatários. E internalizamos por meio de uma coisa chamada decreto legislativo, porque ele é votado só no legislativo, então ele entra por meio de um decreto só do legislativo. Tá? Depois disso vem lei complementar, lei, etc. Tá? Então é isso. E o Brasil tem o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi escrita num encontro na Costa Rica em 1969. O Brasil, como sempre foi um país muito ágil em suas leis, internalizou essa lei em 92, 23 anos depois. Né? A passos de cágado, para não falar outra coisa. E aí, desde 92, nós passamos a ter exigências ali na Constituição, correto? Porque ele foi internalizado, agora é a Constituição, de proteção à mulher. Muito bem. Aí veio em 95 a lei dos juizados especiais, ou de pequenas causas. Todos esses casos de agressão à mulher e tal acabavam indo para pequenas causas. E o pequenas causas, ele tem ele tem um tratamento mais brando. Ele é o contrário da convenção. Porque o pequenas causas ele vai dizer o seguinte, ó, não é inquérito policial, tá? É termo circunstanciado. Então, em vez de fazer um inquérito, eu pego só uma folha assim que eu preencho, o cabra só diz que compromete a comparecer quando for chamado e a gente nunca tem flagrante. Então, para isso daí, é crime de desacato, as contravenções penais, blá, 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 crimes menores. E entrava também a ameaça, a agressão à mulher. Isso em 95. Então, os processos iam todos para os juizados de pequenas causas. Você tinha ali um conciliador que enfiava uma conciliação, a goela abaixo na mulher, falava, aceita tudo aí que eu preciso que faz processo para entrar na estatística. Mulher, beleza. E aí o processo se findava. Né? Muito bem. Então, aí isso em 95, correto? Então passaram. Aí quando houve o caso da Maria da Penha, né, o Brasil foi cobrado porque o processo foi muito lento, então o Brasil precisaria gerar uma lei que trouxesse instrumentos processuais mais rápidos para os processos que envolvessem agressão à mulher. Certo? Muito bem, aí veio a Lei Maria da Penha. Tá bom? Em 2006, Lei 11.340. Tá? Uma lei já legitimada por um tratado que foi internalizado por nós, né, em 92, então com força de Constituição, e ela chegou, então, para trazer não só instrumentos criminais, mas também instrumentos civis, porque no artigo 28 dessa lei vai dizer que tem que ser assegurado à mulher uma indenização por danos morais, no caso de agressões, né, ou de bullying, ou de ameaça. Que também a questão patrimonial, que se ela fez doações ao agressor, essas doações devem ser revertidas a ela. Né? Uma produção patrimonial, então não é só criminal. Né? E na parte criminal, ele veio trazer, então, a questão da medida protetiva, né? Afastamento sumário do agressor, né? Desde que o juiz entenda que existe a possibilidade de ter uma nova agressão. Tá bom? Então, a hora que a mulher chega lá na delegacia e ela relata, ela não precisa já ter uma agressão, pode estar uma ameaça. Só que tipo de ameaça que eu costumo dar uma medida protetiva, né? De afastamento do lar? Geralmente, quando o sujeito é envolvido com crime,
quando ele tem uma arma dentro de casa, quando ele ameaçou ela com arma aí, porque assim, o crime de ameaça, ele só se configura quando essa ameaça ela é uma ameaça real, uma ameaça concreta, né? O sujeito, não é o sujeito que fala assim para a mulher, pô, eu vou te matar, meu, cadê meu sapato? Não é isso, né? É que ele vou te matar, eu vou te pegar, ó. Para que você voltar do trabalho amanhã, vou fazer picadinho de você, hein? É essa a ameaça. Vocês ficaram com medo? Ficaram? É essa a ameaça, tem que dar medo. Por quê? Porque isso se chama elemento subjetivo do tipo penal ou dolo específico. É o dolo de bater mesmo, de agredir. Não só de causar um susto, não só de como se fosse um xingamento qualquer. O xingamento qualquer seria o dolo geral, né, de ameaça. O crime, ele exige o dolo específico, de que existe a possibilidade de que ele vai fazer um mal injusto e grave contra essa pessoa, né? Então, quando eu me deparo com elementos assim, eu dou, então, a medida protetiva, e a partir daí, né, se ele ficar proibido de se aproximar 30, 50, 100 metros da casa, né, ou da vítima, se ele se aproximar, automaticamente já vai se aplicar o crime de desobediência. Então, ele vai estar em situação de flagrância pela desobediência, tá bom? Então, aí, você não vai chamar a polícia para afastar ele, não, você vai chamar para prender, porque ele vai estar em situação de flagrância de crime de desobediência. Isso só não vai acontecer se a atitude da vítima for uma atitude receptiva ao réu. Se ela falar, né, tem a medida protetiva, mas tem um filho, aí ele vai buscar o filho, ela fala, não, passa aqui, pode vir buscar, aí ele vai lá e busca, entendeu? Beleza? Ou se ela falar, vamos conversar, pronto, né? Aí a medida protetiva caiu por terra, e se essa conversa der certo, ou se não der certo, se ela precisar de uma nova medida, ela vai ter que pedir de novo e dar os elementos do porquê, né? Que ela precisa dessa medida. É como se ela prescrevesse, é como se prescrevesse tudo que ela tinha feito. Sim, claro. Isso não é uma arma que ela pode usar a qualquer momento, né? Se ela tiver qualquer conduta de receptividade, ela terminou. Ela cessa. E aí, não é que ela precisa ser agredida de novo para pedir outra, mas qualquer elemento, né? De repente, um WhatsApp, uma conversa de WhatsApp mais agressiva do rapaz, da pessoa de novo, né? Ele fala, ele aparece todo lá, todo amoroso lá, com a flor, né? Vamos voltar, tal. A mulher pega e fala assim, eu te perdoo, mas eu não volto mais. Tá? Se encontram para ter essa conversa. Acabou a medida protetiva. Tá. Acabou. E aí ele vai embora e fala, é? Ele não vai aceitar? Você já deve estar com outro namorado. Né? Porque você já tá. Aliás, quando você estava comigo, você já deve estar com outros. E você é uma isso, você é uma aquilo, eu vou acabar com você, eu vou infernizar sua vida. Pronto, ela já tem elementos para pedir uma nova medida. Então ela vai de novo na delegacia, faz ali a ocorrência, né? E pede de novo, fala, olha, aquela medida caiu por terra, né? Porque eu tive um encontro com ele, só que sucedeu esse encontro novas agressões e eu tenho medo dele. Ele é uma pessoa descontrolada, ele tem histórico de agressividade. Ele anda armado, sabe? Ele anda, né? Ele é uma pessoa perigosa, né? Uma pessoa perigosa para mim, né? Aí nós damos de novo a medida, né? E é isso, tá? Então esse foi o... Pois não. Qual que foi a necessidade que teve de depois da Maria da Penha sancionar a feminicídio? Ela não deu conta, a Maria da Penha não deu conta dos casos, porque a feminicídio ela é mais rigorosa. Fala um pouco sobre isso, porque tem gente que desconhece. Porque a Maria da Penha ela não dizia respeito ao homicídio, né, à morte. Ela só tratava da lesão. E aí, quando você tem o crime de homicídio, você tem o chamado homicídio simples, que ele tem uma pena que vai de 6 a 20 anos. E você tem o homicídio qualificado, ou seja, um homicídio mais grave, que vai de 12 a 30. Né? E estava sendo muito comum a gente ter homicídios simples decorrentes dos chamados passionais, né? Que é o marido que mata a mulher, basicamente. O cara toma umas cachaças lá e mata ela. Né? Então, isso é 90% dos casos. Né? Então, para não precisar ficar enquadrando em qualificadoras, né? Meio cruel, motivo fútil, tal. Simplesmente assim, se decorre de relação doméstica, já é grave, muito grave por si só, né? A ponto de que o feminicídio ele passa a ser um crime
ele passa a ser um homicídio qualificado e, portanto, também um crime hediondo, porque o homicídio simples não é, o homicídio qualificado é. Ele atrai a lei dos crimes hediondos, que vai ter um rigor maior naquela progressão da pena, naquelas frações, para o sujeito sair do fechado e para o semiaberto, e do semiaberto para o aberto. Então, para vocês entenderem, de via de regra, cumprindo 1/6 da pena, o camarada vai para o semiaberto. E mais 1/6 ele vai para o aberto. Então, com 1/3 da pena, ele está no aberto já, tá? Ao passo que, se o crime for hediondo, é 2/3, tá? Então, ele tem que cumprir inicialmente 1/3, mais 1/3, então 2/3 da pena para ir para o aberto, né? Isso se ele não for reincidente, se não tiver outras causas que piorem a situação dele, tá bom? Que aí também tem outras frações lá, no caso de reincidência, 3/5. Eu sou ruim de matemática, mas eu sei que é pior. E aí, entra com a medida protetiva também, no caso, antes do homicídio, né? Ou aí entra com a Maria da Penha, como que funciona isso? E no caso dessa medida, tem uma pergunta aqui, ó, precisa de advogado para pedir medida protetiva? Não, não precisa. É só ir direto na delegacia, conversar lá porque ser ouvido lá no boletim de ocorrência e na sequência falar: eu quero a medida protetiva de afastamento do lar, porque não tem jeito, né? Por enquanto. Agora sim, o que eu queria falar, né? Que, como vocês perceberam, a medida protetiva ela tem um caráter temporário. Ela vai viger até quando? Ad eterno, né? Imagina, chega e ligar lá, olha, vem aqui porque depois de 15 anos ele reapareceu no meu portão aqui, cantando uma serenata, né? E tá vigendo ainda a medida protetiva, de jeito nenhum, né? Então, o que vai resolver a situação da pessoa vai ser a ação civil, tá? Então, o que vai resolver a separação, o divórcio, é para isso que deve caminhar uma medida protetiva. Você não vai ficar pedindo medida protetiva contra o marido, né? 3, 4 medidas contra o marido. Tá bom, hoje você pode dormir em casa, né? Amanhã não. Agora você pode voltar. Mas acontece. Acontece. Por quê? Porque não dá para prever, né? O fato social muda, né? O ser humano muda. Como é que Jesus fala que quantas vezes devemos perdoar, né? Pedro pergunta para ele, né? 7 vezes, porque naquela época o costume deles era perdoar no máximo 3 vezes. Então Pedro achava que ele estava sendo muito bondoso perdoando 7 vezes, né? Aí Jesus vai falar 70 vezes 7, tá? Então, pode acontecer de ter diversas medidas protetivas contra o próprio marido. Então a pessoa não se resolve. Não quer divorciar, mas não quer que o cabra fique em casa e depois ele volta, e depois ele vai, porque muitas vezes tem independência econômica e é a única casinha que eles moram e não tem como, ficam se degladiando lá, entendeu? E agora, assim, até qual o limite de ficar se degladiando? O Estado não permite que você seja agredida. Não tem essa... Eu posso ser agredido quanto eu quiser. Não pode. Não pode, por quê? Porque a ação penal ela pode ser mediante representação ou não da vítima. Se tiver lesão corporal, é não, tá? Então, se o Estado ficar sabendo que você foi agredida, o agressor vai ser processado. Aí a pessoa chega depois, a vítima chega depois lá na delegacia ou chega na audiência e fala: doutor, eu quero retirar a queixa. Não pode. Por quê? Porque tem um laudo aí que diz que você foi agredida, né? Tem aí um nariz quebrado, né? Tem uma boca, tem um braço com roxo, né? Então, a partir daí, o processo é do Ministério Público, não é da vítima. A vítima só vai ser ouvida. E não interessa se eles voltaram, se eles estão juntos ainda. Isso cria uma situação ruim, né? Porque muitas vezes voltam e aí dormem um do lado do outro na mesma cama e tal, e a mulher fica, pelo amor de Deus, absolve meu marido, não deixa ele ser condenado, porque aí essa condenação, muitas vezes, se for a primeira dele, né, e não for uma lesão muito grave, uma lesão leve, vai ser no regime aberto, né, mas aí vai sujar a ficha dele, né, aí vai atrapalhar para ele arrumar emprego. Aí atrapalha a família, né? Entendeu? Então já teve casos que eu verifiquei que a pena não era adequada àquela família, né? Que realmente houve um descontrole, mas já tiveram filho depois da agressão, já estavam muito bem. Então, um dos requisitos do crime é que a conduta seja grave, né?
Então, que exista uma necessidade de uma resposta estatal a essa conduta, e parece que, nesses casos que eu absolvi, que o sujeito por si só se aplicou uma pena e se emendou. Ele com a família, me trouxe muitos elementos de que eles estavam em paz já fazia muito tempo, e uma postura de completo arrependimento do cidadão, sabe? Mas existe dois tipos de arrependimento, tá? Existe o arrependimento porque você ficou triste consigo mesmo pelo que você fez, é o famoso remorso, ou tem porque você não quis a consequência. Não é verdade? Outro dia nós vimos aí um jogador de futebol, né? Que foi num cassino clandestino, e assim, numa postura de remorso impressionante, né? Dizendo, eu tô arrependido, tô lá com meus amigos e tal. E, pô, acontece. Mas eu não quero... Assim, isso não é arrependimento. Né? Isso não é arrependimento. O sujeito não quer estar passando o que está passando. Mas não tá nem aí pro que fez, entendeu? Como cidadão, um pouco se lixando. Então tem esses dois tipos de arrependimento. Então, eu considero, sim, o primeiro arrependimento, né? A pessoa que fala, meu Deus do céu, a mãe da minha filha, meus filhos, eu amo, faço tudo por ela, tal. Entramos em descontrole, né? Fiz isso mesmo, tô envergonhado, né? Essa palavra tô envergonhado, ela é muito legal, né? Muito legal, né? Porque parece que ele tá, assim, ele já tá cumprindo uma pena, sabe? Ele tá cumprindo, sabe? Você pega, assim, pessoas de bem, sabe? Trabalhadoras, trabalham o dia inteiro e tal, aí de repente recebe um oficial de justiça em casa, né? Trazendo uma mandado, nossa, uma vergonha. Ele tem vergonha, ele fala assim, graças a Deus que se for mais idoso, né? Graças a Deus que meu pai já tá morto para não saber que eu fiz isso, sabe? Aquela vergonha, sentimento, manifesta a vergonha, dá para ver, né? O arrependimento é manifesto, né? Ele é manifesto e ele é o arrependimento verdadeiro, vamos dizer assim, né? Não o arrependimento circunstancial, né? Não, vou falar que estou arrependido para tentar absolvição, né? Não é isso, né? Mas eu estou arrependido mesmo. Tem uns que falam assim, pode até condenar, eu mereço mesmo. Falam, não, então eu não vou condenar. É esse que eu quero, né? Recuperamos o cidadão, né? É isso. Tem umas perguntinhas aqui, ó. Acho que falando do último agora, nesse caso é possível identificar logo no início? Será que ela está falando ainda desse? Não entendi, Gabriela. Fala de novo, faz a sua pergunta de novo, eu vou fazer a da... Tira o mute aí e faz a pergunta, é mais fácil. Eu vou fazer aqui, ó. A pessoa faz a pergunta? Pode ser. Olha, eu gosto de ouvir a voz da pessoa, senão fica parecendo que eu sou todo para você, pô. Gabriela, entra aqui e faz a pergunta pro Dr. Carlos. Você que tem que admitir, é isso? Tá. Você que tem que admitir para vir a voz? É só ela abrir o microfone e falar. Abre aí, vai perguntando. Não, vamos, vai, pode. Gabriela, abre o microfone e pergunta direto para ele que eu vou colocar o PIN aqui, o PIN vídeo em você, tá? Cadê você, Gabriela? Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Tá ouvindo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Doutor, espera um minutinho só que minha filha começou a chorar aqui. Tatiane, não suma, Tatiane. Oi, pois não. Com relação ao que o senhor estava comentando a respeito do arrependimento, né? E tem casos em que a pessoa, ela mostra o arrependimento na própria feição e mostra o arrependimento por causa das circunstâncias. Pois é. Nesse caso, é possível identificar o arrependimento logo no início ou tem tudo um processo em cima disso? Por exemplo, tem muitas mulheres que se arrependem, né? Não, olha, não, tem todo... Olha, porque assim, toda a colheita da prova, ela é feita pela polícia, tá? Porque a polícia chega, a polícia que condena o sujeito. Porque do jeito que a polícia chega e tira uma foto do camarada, ensanguentado, não sei o quê, e manda uma vítima pro IML, já constata a agressão, colhe ali os depoimentos dos vizinhos, porque depois os depoimentos mudam, tá? Depois ninguém mais quer botar a mão no fogo. Você vai ouvir os vizinhos depois, eu já ouvi gente falando que a mulher bateu com o olho na mão do sujeito, entendeu? Machucou a mão dele, né? E o olho dela estava roxo. Então, assim, ninguém não tá nem aí pro próximo depois. É um egoísmo completo, né?
Então, isso é do ser humano, né? Isso é antropológico. Mas vamos lá, eu entendi sua pergunta. Então, para mim, eu só vou conseguir... na audiência, eu só vou colher a prova oral, tá? Então, tudo aquilo que foi colhido na circunstância pela polícia, ali não dá para saber de arrependimento nenhum, tá? Porque é o depoimento da polícia, tá todo mundo na verdade, né? O fato acabou de acontecer, tá? Aí, quando vem para mim na audiência, já uns 6 meses depois, aí é que eu vou ouvir os guardas municipais ou policiais militares que atenderam a ocorrência. E aí eles me dão elementos também, eles ajudam, sabe? Falar, isso, se o sujeito tava macho, na hora que ele entrou na viatura, ele começou desagou a chorar. Ele falou, eu amo muito ela, não sei porque que eu fiz isso e tal. Então, assim, ali a gente já vai tendo algum elemento, são os elementos de convicção, é feeling. Ó, a palavra sentença quer dizer sentir. Não tem uma regra sobre isso que eu tô falando. Aí eu vou e bato um papo com o sujeito. E outra coisa também, né? Aí você vai ver, ó, pô, você pega um sujeito com histórico de tráfico, que tem uma carteira de trabalho limpinha, né? Não é um cara que faz nada na vida, né? Evidentemente, ele é tranqueira, entendeu? Agora, você pegar lá um sujeito que é trabalhador, ele é porteiro, trabalha a madrugada inteira, tal, capaz que chega de manhã em casa já meio alterado da cabeça, com a companheira, né? E ali de repente ocorre uma agressão, né? Então aí essa pessoa ela é uma pessoa pacífica, você percebe pelo o perceber. Aí eu vou muito mais na opinião de vocês do que na minha, né? Mas é possível também, né? Eu acho que eu não preciso ser psicólogo para de repente ter uma percepção assim, ó, desculpa, não é que eu não preciso ser psicólogo, mas vocês podem gerar um relatório, né? Diferente, né? Eu tenho por regra que eu tenho que condenar. Ele praticou o fato descrito na pena. Então, é um caso de muita exceção, né? Eu me compadecer com um camarada que mereça uma absolvição por clemência, tá? Então, essa absolvição ela não está no Código Penal, tá bom? Mas ela pode ser uma construção jurisprudencial, né? Nós estamos tratando, veja, vamos falar da nossa fé, né? Nossa fé, ela é uma coisa perfeita, correto? Correto? Ela é um ouro, mas num vaso de barro. Então eu não posso desumanizar a lei, correto? Eu não posso aplicar de maneira indistinta a lei. Você infringiu e acabou. Não. O vaso é de barro, são pessoas falíveis, certo? Pô, o erro, a pisada na bola, ela pode ocorrer. O que não pode ter é a volta. O camarada que sai de uma linha comportamental agressiva e errada e tal, e depois volta para aquilo, né? Demonstra. Esse não parece ter remorso, correto? São critérios muito mais instintivos, né? Do que fáceis de serem explicados. Tá, Gabriela? Então, assim, doutor, a lei existe, a lei funciona, assim, as mulheres que denunciam... Muito baixo, Gabriela. Eu prefiro que apareça até a imagem, porque eu vejo a pessoa perguntando, senão... Tá travando. Gabriela, você pode abrir? Cadê a imagem aí? Com imagem é mais fácil. Era isso que eu ia falar. Isso, querida. Isso, melhorou? fala um microfoninho assim, isso. Se eu não estiver vendo ela, se você tiver, beleza. Ela você vai tá intermediando aqui, aí. Ela tá aqui, doutor. Aqui, ó. Tá, Gabriela você vai intermediando. Félix. Eu tô vendo lá em cima. Félix, né? Tá. Pra mim tá tudo escuro aqui. Então... Vai falando. Para mim também tá escuro. Enfim. Então, a lei existe, a lei funciona. Então, para as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, então, assim, tem que tomar cuidado na hora de fazer a denúncia, né? Não é uma brincadeira, porque o casal sofre as consequências. Olha, eu entendo isso que você está falando, mas assim, é muito difícil ter essa brincadeira, viu? O que acontece muitas vezes é que a pessoa precisa, naquele momento, de uma intervenção policial, senão a agressão pode ser pior. E aí, no dia seguinte, já fazem as pazes.
E eu vejo muita gente criticando, falando, tem mulher que é sem vergonha, porque pede a polícia e depois do dia seguinte tá com o cara de novo. Isso é sem vergonhice. Isso é ser humano. Isso é normal. Qual o problema? Se ela não chamasse a polícia naquele momento, o cara podia matar ela. Porque a distância entre uma discussão severa e o sujeito se armar e na cozinha, porque, gente, as armas estão na cozinha, viu? Eu acho que a Tramontina devia fazer facas, fazer facas arredondadas e com uma borrachinha na ponta, né? Porque aí fica mais difícil você matar serrano, né? Mas a facilidade que você tem em enfiar uma faca numa pessoa, então, o mínimo que acontece de animosidade, para mim, já é motivo para chamar a polícia. Claro, e a polícia interromper a atuação do camarada, porque muitos feminicídios poderiam ter sido evitados assim. Como é que eu vou saber se o sujeito é capaz ou não de agredir, de dar uma facada, por exemplo, na esposa? Né? Isso vai depender do quanto ele bebeu? Se ele tomou meia garrafa, uma garrafa inteira? Eu tenho que acabar com aquilo. Começou a gritaria, eu tenho que acabar. Começa, é assim. Começa, socorro, acabou de matar. Pronto, polícia chegou, acabou. Pronto, sirene, certo? Tá ali já. Tem agressão? Delegacia de polícia. Não tem agressão? Geralmente os policiais já batem um papo ali. Já fala, ô cidadão, o que tá acontecendo aí? Aí o cara já chora, aí a mulher tá. Aí acalmou a situação e ninguém foi agredido. É isso. E aí você já respondeu essa pergunta aqui, ó. Quando desarmado, não é só revólver, né? Ela chamou de arma branca, também vale. Não, sufocamento. Ixi, eu tenho júri de tudo aí. Não, isso aqui é arma. Que arma, o camarada o sujeito pesa 120 quilos, tem 1,90 de altura, a moça tem 1,60, pesando 60 quilos, ele tá complexão física completamente diversa, né? A ideia de você trazer a Lei Maria da Penha por meio da Convenção Internacional de Direitos Humanos é justamente você entender que existe uma inferioridade na forma de se proteger. Pô, se fosse para, deixava os dois se matar lá. Agora não. Acho que não, né? Então, embora seja muito... Não, é raro, inclusive. Eu acho que eu nunca vi. Eu nunca vi ainda uma mulher com compreensão física maior que a do homem pedir medida protetiva ou chamar a polícia. Sabe? Uma mulher assim bem alta, assim, de 1,80, com porte maior, o sujeito bem baixinho, pequenininho, assim, bravinho. Eu ainda não fiz nenhuma audiência assim. Geralmente o sujeito se vale mesmo de mais força física. Né? E homens também pedem? Não pode. Não tem lei? Não tem lei? Não, não tem. Não tem o Mário da Penha. É só mulher... O Mário da Penha. Não tem. Não tem. Homem apanhou, se ferrou. Não tem essa, não. Assunto, eles reclamam, eles falam que a mulher também é violenta. Acontece, Não, mas aí entra na lesão corporal normal, lá, aquela do juizado especial, lá, do Pequenas Causas. Aí, então, não é que ela vai ficar impune. Se ela cometeu uma lesão corporal nele, ela pode responder por lesão corporal. Mas não tem essas medidas protetivas todas, né? Então, muito mais do que ele procurar a punição dela, eu acho que cabe a ele buscar um advogado e divorciar. Claro, né, gente? Nós, porque muitas vezes o que a mulher quer também não é a punição do sujeito, não é que ele seja condenado lá na frente, é tirar ele de casa porque tem uma família ali, entendeu? Então tem esse instrumento, né, para resolver de imediato, tá bom? Então legal. agora e outra coisa, essa lei não é aplicada somente contra o marido, tá? É qualquer pessoa na casa, tá? É uma mulher que é filho, tem muita questão por causa de vó, né? Vó, que tem os netos ali, ou filhos, né, que começam a mexer com droga, ou tem problema de herança, e aí ameaça, ou briga, ou bate na mãe, né? Todos esses casos aplicam Maria da Penha também, tá? E casos de transexual também, né? Que se identifique com mulher, né? Aplica-se também, tá? A vítima tem que ser mulher, essa é a regra. No caso do transexual, que legal, bacana, né? Aplica também, Legal. Aqui, ela pergunta que sabemos que a Lei Maria da Penha e pensão alimentícia os envolvidos são punidos. Nesse caso, os punidos realmente são punidos ou logo menos estão na rua?
Eu não entendi nada. Explica aí, quer perguntar direito? Foi a própria Gabriela. A Luísa. Não, tá, porque ela acho que ela escreveu do jeito que fala, né? Por isso que eu gosto de ver a imagem. Exatamente. Eu tenho algumas perguntas. Eu fiz essa pergunta. Oi, Gabriela. Eu fiz essa pergunta quando você começou a falar a respeito do abuso infantil. Tá. Né? Tá bom. Tá. Porque assim, olha só, não existe pensão alimentícia pena, tá? Pensão alimentícia, ela é devida à criança porque ela não tem como trabalhar. Ou para uma mulher que não se qualificou profissionalmente, tá? Ainda que se determine por um tempo, né? Então, a moça tem 25 anos, está desempregada, né? Então, houve o rompimento. Então, de repente, ela em 2 anos, em 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, não sei, ela possa se qualificar. Então, até que ela se qualifique, ela tem que receber pensão, né? E a criança até se tornar maior e maior se estiver fazendo faculdade, que seja paga a faculdade também, porque é difícil você conseguir, enquanto você está fazendo faculdade, ter um salário que maior do que o estágio, né? Agora, se tiver o salário maior que o estágio, tudo bem. Aí não fica sem pensão. Pensão nunca é pena, tá? Pensão é sustento. Sustento e muitas vezes manutenção de padrão de vida, né? Não é certo que um sujeito ganha aí na faixa de mais de 10 mil reais, vamos dizer assim, né? Depois de um salário mínimo para a mulher. Né? Vive aí com isso aí. E aí ele vê os filhos a cada 15 dias. Aí ele tem uma namorada. Aí ele anda de carro novo com a namorada, ele vai nos restaurantes, eles passeiam, eles viajam, e os filhos não fazem nada. Né? Ele pega os filhos no final de semana, leva no clube lá, tal, né? E a mulher também fica tendo uma vida só conseguindo adquirir o necessário para viver, ou nem isso, né? E, de repente, ela é deslocada de um padrão de vida que ela tinha antes. Né? Então, esse deslocamento não pode ser abrupto, né? Se ela, com muito tempo, não conseguir se qualificar tal, mas pelo menos um valor aí que ela consiga também proporcionar aos filhos um padrão de vida parecido com o que eles teriam se eles estivessem o tempo todo com o pai. Esse é o raciocínio, tá? Então não é só manter sustento, mas também manter padrão de vida. Muito bom. O salário é da família, né? Não é do homem. Sim. É da família. Se a família for desfeita, então vai ser da família desfeita. Vai ser para todo mundo, né? Nada mais é dos camaradas sozinhos, né? Ele tirou, como é que a Bíblia diz que deixará o homem e seus pais, a mulher também, ela deixou, o sujeito tira a mulher dos cuidados do pai e da mãe dela lá, né? Ele assume a responsabilidade sobre ela. Não é? De ser juntamente com ela, ou sozinho, no caso dela cuidar mais dos filhos, de ser o mantenedor do lar. Então, eventualmente, se houver um rompimento aí, ele tem que continuar ajudando, né? Mantendo, né? Até que a situação se estabilize. E de preferência, até que ela consiga se profissionalizar e se empregar a ponto de não precisar mais da pensão financeira. Bom, aqui, sobre pensão financeira, sobre... se vocês tiverem pergunta, coloca aqui no chat, que aqui tem uma. Primeiro, o que é considerado violência verbal? Que aí depois ela pergunta. Como pode-se considerar como crime a violência verbal e emocional? Nós temos três formas de crime. Veja só, é importante dizer que o crime não resolve o problema. Porque o crime vai gerar ao Estado o direito de punir. É isso. O que resolve o problema é nocível. É divórcio. Tá bom? É divórcio. Ou tirar rapidamente a pessoa de casa. Mas você vai tirar para depois trazer de volta? Pode acontecer que volte. Faça as pazes. Mas se não fizer, vai caminhar para o divórcio, correto? Ou vai manter casado separado? Não vai, né? Então, é uma fraude, inclusive. Acontece, né? Tem pessoas que querem garantir a mulher previdenciariamente, não conheço, né? Senhores de idade aí que ainda estão casados só no papel, e moram em casas distintas. Mas a ideia é a separação, né? Fazer o divórcio, tá? Então, punir não resolve. O que resolve é a medida de tirar de casa e divorciar e de separar os bens. É isso que vai resolver. Ela pergunta. Agora sim, mas vamos lá, mas calma, mas vamos falar do crime, tudo bem. Mas não é só caso entre homem e mulher, vou falar em geral. Tem 3 formas de você cometer crimes verbais, né? Injúria, calúnia e difamação, né? A injúria é quando você ofende a honra
subjetiva da pessoa, né? Seu idiota, né? Seu viado, seu FDP, né? Vai tomar, etc, né? Isso daí, honra subjetiva, se ofendeu ela, injúria, né? A difamação, que é você atribuir um fato não criminoso, a calúnia vai se atribuir crime. Fato não criminoso, mas difamador, né? Então eu chego e comento para algumas pessoas. Eu vi o fulano saindo com um travesti. Lá na Praça dos Travestis, ele passando com o carro lá saindo. E é uma mentira. Certo? O sujeito é casado com mulher, alguém pega e fala que o viu saindo na praça com os travestis. Isso é uma difamação. Não é crime sair com os travestis. Mas é um ato que para uma pessoa casada com mulher é imoral. Tá? Então, depreciativo. Então, isso é difamação. E a calúnia é que você atribui crime. Né? O sujeito roubou minha bicicleta. Fulano de tal roubou meu celular. Pegou meu celular, tá. E é mentira. Então, tem essas 3 formas, tá? Então, no caso, e também ameaça, né? Ameaça também é um crime verbal. Então, geralmente, ali na convivência familiar, entre homem e mulher e tal, você vai ter a injúria, provavelmente, né? Os xingamentos, pronto, já dá crime. Só que esse é o crime de pequena potencial ofensivo, esse vai lá no juizado, tá? Você pode ter a ameaça, tá? A difamação é calúnia menos, né? Ao menos que ele difame dizendo, você tem um amante, né? E for mentira. Ele não conseguir provar a verdade, tá? Então, isso daí, por meio de palavra só, você já consegue um enquadramento criminal dele, né? Tirando isso, a lesão corporal mesmo, agressão. Gente, só um minuto, só estender o celular ali, pronto, ficar tocando, peraí. Aproveita aqui, pessoal, faz aqui as perguntas no chat. Oi, pode continuar. Então, aí tem essa sequência, se ela sofreu dano moral e emocional. Aí, vamos lá, peraí, ó. Tá. É que apareceu uma aqui bem interessante também, ó. Quando se prescreve, cadê? A ação penal tal. Vamos lá. Abuso sexual de menores, de menor, A prescrição, ela se dá pela quantidade da pena, tá? Então, você vai ter, o caso, no estupro, uma pena máxima que pode chegar a 15 anos, tá bom? Existe uma tabela no artigo 109 do Código Penal. Eu estou falando os artigos aqui, porque embora muitos aqui não sejam do direito, vocês podem dar um Google aí e dar uma olhada. É bom falar. Isso, e nesse artigo 109 você vai ter uma tabelinha dos prazos prescricionais. Vai ficar até bom agora para vocês assistirem coisas no STF, ver condenações de político, que agora vocês vão manjar de prescrição. E lá tem uma tabela, né? No caso do estupro, a pena máxima é 15 anos, tá? Então, o maior prazo prescricional que nós temos no direito, que no caso de homicídio, é 20 anos, tá? Então, para crimes com pena acima de 16, é 20, tá? Entre 12 e 16, é 16, tá? Então, provavelmente vai ser os 16 aí. Pera aí, só um minutinho, pera aí. Desculpa, gente, meu pai me ligou. Ele me liga todos os dias esse horário. Que bonitinho. Mas aí a Tati tava tentando fazê-lo entender que eu estava dando uma palestra. Quantos anos ele tem? 7,5. Tá. 7,5 e eu perdi minha mãe num acidente automobilístico ano retrasado. Mas tá bom. Eu ficava bravo, né? Brigava com Deus e tal. Aí meu irmão mais velho soltou uma assim. Era a única que estava preparada para ir. Eu falei, é verdade. Aí você se acalmou no coração. Foi, claro. Não, Jesus quis ela para ele, né? Como é que eu vou ganhar esse braço de ferro aí? Não tem como, né? Então, e aí você estava falando da prescrição. Legal, então é isso, tá? Então, eu dei mais ou menos aí como é que funciona. Se regula pela pena máxima, tá? Porque no caso do abuso sexual contra crianças é de 8 a 16 anos, de 8 a 15 anos. Então aí você pega o 15, que é a pena máxima, e joga na tabelinha ali, do 109. Aí vai dar 16 anos, tá? Entendeu? Uma curiosidade. Eu trabalho com
com cura da criança interior, e no meu treinamento aparecem muitas lembranças escondidas no inconsciente, no porão do inconsciente, vai vindo, vai submergindo. Muitas têm memória que elas não tinham antes de abusos de tios, parentes, irmãos e afins. Eu trabalho com a criança interior, só que são adultos. Então, eu vou pensar numa pessoa de 50 anos de idade que teve uma memória que o fulano abusou quando ela tinha 4, 3 anos. O que faz com uma informação dessa na justiça? Ah, já era. Já era, né? Já era. Prescreveu. Prescreveu porque o Estado entende que o caso mais grave, que o homicídio, se tirar a vida de uma pessoa, que isso não deve ser perpétuo, né? Que o Estado não pode a qualquer momento te processar. Então, esse é o nosso limite. E mesmo que a pessoa tenha a memória, tudo, ela resolve falar isso mais tarde. Não. Porque assim, é interessante sua pergunta, porque é o seguinte, o tempo de prescrição, na verdade, sua pergunta, Ivânia, a partir de quando começa a constar a prescrição? Se é data do fato ou data da ciência do fato, né? No caso criminal, por a gente ter garantias individuais ao cidadão, né, todas as interpretações devem ser feitas em benefício do réu, tá? Isso, felizmente ou infelizmente, é assim, tá? Então, por isso, data do fato. Eu queria que você falasse um pouco, doutor, sobre os crimes virtuais, porque a gente está vivendo num cenário que totalmente não muda, virtual. Ivânia, não muda nada dos não virtuais, é a mesma coisa. Lembra da injúria? Posso cometer pelo Facebook. Lembra da difamação? Posso cometer pelo Face. A calúnia, a ameaça, do mesmo jeito, né? Eu só não posso ter crimes que exijam realmente uma agressão, uma ferida, tal. No mais, os crimes verbais são cometidos normalmente pela via virtual, desde que se comprove que foi a pessoa mesma que fez aquilo. Mas identificar, por exemplo, uma pessoa um dia me mandou uma mensagem que ele era um pedófilo, né? Ele era um pedófilo e ele estava pedindo ajuda. Eu falei, olha, você está onde? No Rio de Janeiro. Eu falei, então você tem que procurar ajuda aí, eu não tenho como te ajudar. E ele começou a querer relatar mais do que isso. Aí ele começou a falar que ele estava prestes a pegar uma menininha, e aí eu falei para ele assim, você já fez isso antes? Ele falou, já. Aí, é difícil isso, né? Eu acionei um amigo da Polícia Federal, mas é complicado essas coisas, né? Porque ao mesmo tempo, ele tinha um perfil, mas esse perfil pode ser um fake. Quando eu falo de crime virtual, como que faz? É fácil acionar a investigação? Perícia. Entendi. Perícia, isso um técnico de processamento de dados pode responder a sua pergunta e eu não. Não tenho conhecimento. Mas ainda está meio engatinhando a justiça com essa coisa virtual, né? Não, é difícil identificar por uma questão tecnológica. Se identificou, prisão preventiva na hora. Mas o problema é tecnológico, né? O problema é que as plataformas porque assim, o que acontece? Você não tem um controle prévio do que entra na internet, né? O controle, quando a lei que estabeleceu o Marco Civil da Internet estabeleceu basicamente uma coisa: a partir da hora que você reclama, para quem está hospedando a mensagem lesiva, mensagem criminosa, ele tem que tirar, certo? Então, se eu chego e faço uma postagem de um monte de xingamento contra você, ou invento um monte de mentira a seu respeito, né? Falo, Ivânia é pedófila, né? Isso daí tá lá hospedado no UOL, sei lá onde lá, né? Aí você pega e fala, isso é mentira, o que tá acontecendo? Caiu aí. Aí automaticamente, aí eles têm que tirar de imediato, porque se você tiver que porque a partir da hora que você reclamou, aí eles passam a ser responsáveis pela informação que eles estão hospedando. Agora, um controle prévio não dá para fazer, porque muita coisa que entra de uma vez só, a todo segundo, né? A todo momento. E com relação aos haters, eles são considerados criminosos? Claro, lógico. Claro. E as imputações vão ser... as imputações vão ser todas essas do Código Penal, cabe perfeitamente, né? O hacker, ele pode cometer virtualmente. Agora sim, agora vamos lá. Como proceder? Ela configuração, por exemplo. Desculpa. Como proceder? Esse trabalho pericial é feito pela polícia.
Ah, tá. Feito pela polícia. Sempre começa com BO, tá, gente? Sempre BO. Tem BO. Agora, aí no BO, mas se é perfil fake, você procura fazer pedidos, o BO resolve? né? Perfil fake, o BO resolve? Não, nada resolve. Nada resolve. Você resolve se a pessoa parar. Se o agressor parar. Porque se você não identificou ele, eu recebo um monte. Eu a gente recebo um monte. entra num trabalho a gente entra num trabalho para conseguir identificar, né? Então, comunica a polícia e a gente vai fazendo. A gente tem alguns trabalhos bons aí, porque assim, por exemplo, se chegou no seu celular, a gente consegue descobrir de que antena partiu essa ligação. Aí a gente vai nessa antena, e são técnicos de telecomunicações que fazem esses trabalhos. A gente vai oficiando. Eu não sei o que é possível fazer ou não, eu mando fazer tudo. Aí depois a empresa que me diz se é possível ou não. Eu mando quebrar o WhatsApp, quebrar tudo. Não, tudo que a vítima está me fornecendo como meio de comunicação, o número que foi utilizado, a antena que foi utilizada, aí vai fazendo um desenho até que você muitas vezes consegue localizar o camarada ali. Já pegou um caso grave assim? Já pegou algum? Não, até agora só esses casos de pedofilia tal na internet, por ser interestadual, acaba caindo na federal, né? Acaba não caindo comigo. O que eu já peguei muito foi localização de bens por meio né, de pessoas, né? Sequestro, né? Isso sim. Sequestro cai comigo, sequestro ou localizar bem. Teve um caso muito bizarro de um usuário de crack aqui em Paulínia. É claro, Paulínia, né? Caso meu, né? E aí o sujeito pulou dentro de uma casa de uma senhora que morava sozinha. Ele rendeu essa senhora, matou ela, cortou o dedo dela para poder levar a aliança dela embora, para poder comprar a pedra de crack. Meu Deus. E, além da aliança, ele levou também a televisão dela. E então nós localizamos essa televisão e posteriormente, de que maneira? Essa televisão, porque as televisões são computadores, né? Tem acesso à internet. Então, a hora que então foi buscado todo o acesso à internet daquela localidade, essa televisão foi ligada, acho que é americana, em Sumaré, não sei onde é que foi, a hora que foi ligado, aí a polícia, mas todo esse trabalho foi pela polícia mesmo, eu não fiz nada. Quando chegou em mim já estava pronto. Uau. Então aí chegaram lá naquela casa, o sujeito teve que falar de quem que ele comprou, e aí a gente chegou no autor do latrocínio, né? Então, eu já tive casos assim, mas a tecnologia, dependemos de técnicos, informática e tal, e se a gente não tem no estado, a gente se vale das próprias operadoras. A gente oficia a TIM, oficia a Vivo, oficia a Claro, para que eles nos dê essas informações e digam onde está essa televisão, onde que ela foi ligada, né? Aí eles vão dando. Muito bom, muito bom. Gente, tem mais alguma pergunta aqui que vocês querem fazer para o Dr. Carlos? Alguém tem alguma pergunta? Aqui, acho que eu já fiz todas as perguntas que estavam aqui, né? Tá bom. E aí, doutor Carlos, eu queria que você deixasse suas palavras finais aqui para o pessoal. Sabia que você fala isso. Tem que deixar o legado, o tal do legado. Deixa seu legado aqui para o povo dormir pensando em você, lá deitadinho. Olha, na verdade, talvez... vamos lá. Então, o mais importante, vai, de uma maneira bem prática. Quando a gente dá a medida protetiva, existe em muitos municípios uma coisa que nós chamamos de botão de pânico, que é um número específico, geralmente da Guarda Municipal, eu não sei se a Polícia Militar também tem, que ele avisa só o caso de descumprimento de medida protetiva, tá? Então, é um número específico que eu me penitencio por não ter visto qual é, tá? E aí nesse número porque assim, é como se fosse um número da própria Guarda Municipal da cidade, né? Então ali toca na Guarda Municipal, né? Não é numa central, né? Alguém que aí você já falou, tem medida protetiva, o sujeito tá aqui por perto, né? Ele tá aqui na frente, né? Tá chacoalhando meu portão aqui dizendo que vai entrar, tá pulando muro, tal. Então a gente chama ele de botão de pânico. Aqui em Campinas eu acho que foi implantado, em Paulínia foi. Paulínia eu sei que tem um número, tá? Então, quem acha que medida protetiva não adianta nada, já salvou muita vida aí, viu? E não subestime a inconsequência de um surto psicótico, tá? Se proteja dele por meio do botão de pânico. Que legal, bacana.
essas coisas precisam ser mais divulgadas, né? E o que Isso, que você... E tenha também um telefone de alguma pessoa que more próximo de você, um parente, uma pessoa assim, mas uma pessoa bem corajosa, desses que entram, chegando na sua casa para te salvar, né? Tenham, essa pessoa vai te salvar, não é a polícia. Isso vai demorar para chegar. Sim. Você precisa dela, né? Do parente, aquele que você sabe que se você ligar, falar, o sujeito tá aqui por perto, então ele vai chegar e vai chegar apavorando. Se vale dessa pessoa, tem esse número. Doutor Carlos, agora na pandemia aumentou muito? Agora nessa fase louca que agora a gente está voltando para lockdown, aumentou? Claro, lógico. O pessoal fica o tempo todo em casa, fica o tempo todo junto, né? E acaba, mas isso é do ser humano, né? O fato de você separar as pessoas dá uma saudade, dá carência. Então você não tem o elemento carência, né? Você enjoa da pessoa, né? E nem eu moro em apartamento, né? Para qualquer lugar que eu vá, eu dou de frente com a minha esposa, né? Não tem para onde fugir, né? Às vezes tem pessoas que moram em casas maiores, tal, que você consegue ir para um lado ou para o outro, né? É que nem aqueles filmes do Hitchcock lá da Casa do Espanto, né? Qualquer lugar que você abre, você... né? Qualquer lugar que você vai, aparece, né? Você dá de frente, né? Então e exato, e é nesses relances, é nessa vertigem que dá o problema, entendeu? Às vezes você vai até fazer um agrado e a pessoa já... Porra! Porque a situação tá tão tensa. A situação tá tão tensa. Ela fica dando risada aqui do meu lado. Mas é a realidade. A realidade é assim, né? O ser humano, ele tem um enredo infinito, né? A criatividade, né? Mas aí aumentou casos de violência, mas e morte não? Todo tipo. Morte também. Claro, pô, deixar os dois juntos ao mesmo tempo, todo momento. Se você tem um problema entre duas pessoas, se você mantê-las o tempo todo juntas sem querer resolver o problema, o que acontece? O problema vai aumentar ou vai diminuir? Só pelo fato de estarem juntos, vai aumentar. Né? Se não for conversado, ou se não for esquecido. Né? Divórcio aumentou muito, né? Não necessariamente. Muitas vezes as agressões mesmo sem divórcio. Porque as pessoas se gostam, tal. O único problema é que é a tal da incompatibilidade de gênios, é o tal é a teimosia. Ué, o povo de Israel lá, o que Deus falou para eles? Falou assim, tô cansado dos vocês. Não foi isso que ele falou? Ele dizia direto? Ele falou, o povo de dura serviço. Né? O povo que não se humilha, não se rebaixa, não tem humildade, não pede desculpa, não se arrepende, não tem remorso. É sempre aqui, ó, cheio de razão. Né? Ivânia, você me tratou de tal maneira, você falou tal coisa, eu não gostei. Você fala, não, mas eu não quis dizer aquilo, quis sim, eu não quis. Fica falando sobre nada, né? E a gente sabe que muito do que fica, a gente sabe. Vou entrar um pouquinho na área de vocês aqui como um leitor de Augusto Cury, tá? Não como um perito, tá bom? Mas eu tenho que ter conhecimento geral das coisas. Poxa vida, de comportamentos que ficam guardados no nosso hipotálamo relacionados ao gesto, né? A forma de olhar assim, falar desse jeito, né? Ao tom de voz, né? Então, de repente, eu tenho razão no que eu tô falando, né? Você, por exemplo, destratou a minha mãe, eu falo, você destratou a minha mãe, você só fala sem respeito, por que você só faz isso? Ué, daqui uma semana você não vai lembrar o que eu falei, você vai lembrar o meu tom de voz, aquele olhar para mim assim, deu assim, e esse jeito de fazer assim, você é um problema, tá? Então, assim, isso fica armazenado, né? E como o Augusto Cury diz, em algum momento isso pode inundar, né? O nosso raciocínio, né? A gente ser tomado por uma reação a essas formas de comunicação ofensivas, né? Então, olha aqui, essa pessoa tem uma luz que é fantástica. Ela está nos Estados Unidos, a Tânia. Ela está lá em Massachusetts, essa linda. Que legal, que legal. Está lá em Massachusetts. O dólar 6-1, provavelmente nós não vamos visitá-la, tá? Te darei um abraço aqui no Brasil. Verdade. Olha lá, maravilhoso, a Aline falando. Ele não é, gente, uma graça, né? A gente ficaria legal, valeu. Ouvindo ele. Obrigado, hein? Você merece. Gratidão, viu? Gratidão. O reino de Deus é para quem é grato. É para quem é grato. Gente, a gente vive num mundo que a cada 10 minutos uma criança morre de inanição, sabe?
Então a gente tem uma vida tão boa, mas tão espetacular, mas tão boa, né? Que não tem outra forma da gente se comunicar e de bater um papo sobre qualquer assunto, ainda que seja um assunto sério, ainda que seja triste, se não feliz, né? Se não dando graça por tudo, né? É isso aí. Ivânia, deixa eu ver, a Diva quer fazer uma pergunta? Mas eu fico... Diva, espera só um minuto, doutora. Diva, faz a pergunta ou se cale-se para sempre. Fala você com o doutor. Abre aí o microfone e pergunta para o doutor Carlos. Vai, para encerrar. Oi, Divanilda. Boa noite. Divanilda. Divanilda, é isso mesmo, doutor Carlos. Boa noite. Muito obrigada pela sua ilustre presença aqui. Legal. Seu compartilhamento de peso, de muito conhecimento para a gente, porque a gente precisa realmente desse compartilhamento. Legal. E na verdade, eu tive uma pergunta que era para me ter colocado, sim, porque, na verdade, eu estou me preparando para um divórcio, né? Ah, sim. Estou me preparando para um divórcio, eu moro com meu filho sozinha, eu e ele tem 14 anos, e, na verdade, quando aconteceu esse divórcio, que eu acho que provavelmente o juiz vai perguntar essas coisas, eu acho, né? Por que eu estou pedindo o divórcio? Foi por causa de abuso? Não vai. Não vai, não. Não pede. Não tem porquê. Não tem mais essa, porque a gente não avalia mais essa história de culpa pelo divórcio. Só acabou. Só se a pessoa quer, acabou. Eu quero o divórcio. Pronto, já dá o divórcio. Só o que pode continuar se discutindo é a parte patrimonial. Se vai dividir casa, se vai ter pensão. Só. Não tem. Não tem o divórcio está dado. Não tem nada, só tem realmente um filho que restou dessa união. Tem um filho menor? Tem 14 anos. 14? Então tem que ser feito judicialmente. Se não fosse menor, ou se não tivesse filho, era direto no cartório. Eu já subi pública. Doutor Carlos, me diga uma coisa, quanto tempo dura um processo de divórcio, no caso? Aí depende, cada localidade tem uma quantidade de processos, tá? Eu tenho na minha vara cerca de 11 mil processos. 11 mil? 8 mil. 8 mil, tinha 11. 8 mil. Para varas até 5 mil processos, o seu processo demoraria 1 ano. Entendi. Só que o divórcio pode sair antes. No primeiro despacho, o juiz já pode dar o divórcio, já espera mandar de verbação, você já divorcia, depois continua o processo para discutir aí eventual carro para dividir, sei lá o que aí. Tá. Agora, se é só o divórcio numa vara muito atarefada... Não, vamos lá, numa vara menos atarefada, 3 meses, de 3 meses a 1 ano, é para sair o divórcio. Entendi. Mas me diga uma coisa, se caso, por exemplo, eu fosse em busca de um advogado, será que seria menos o tempo, doutor Carlos? O tempo? Porque assim, você só consegue entrar com ação judicial com advogado. Agora, você pode ter particular ou você pode ter do Estado. Isso, do Estado. Do Estado você pode ter... Oi, o particular? Mais rápido. Sim. Claro, porque ele vai ficar lá batendo a barriga no balcão, principalmente se você negociar com ele, que vai ter que você vai pagar os honorários, uma boa parte no final, na hora do divórcio, ele vai fazer de tudo para sair esse divórcio. Entendi. É que nem pedreiro, paga antecipado para você ver. O cara vai lá na jukebox lá, fica ouvindo forró e não vem trabalhar. Não, isso aí você tem que fazer um contrato, você tem que fazer um bom contrato de honorários. Não vai sair dando dinheiro na frente. Eu estou entendendo. Entendi. Faz um contrato assim, quando sair o divórcio, né, eu pago os outros 50%. Então, entendi. 50% metade antes, metade no fim. Entendi. Mas, doutor Carlos, me diga uma coisa, se caso, por exemplo, houvesse necessidade de, por exemplo, pedir indenização, é só uma suposição, uma pergunta de suposição. Se eu entro com um advogado particular, isso também poderia vir se arrastar por mais tempo? Claro, exatamente, se arrasta por mais tempo. A questão não é mais tempo, a questão é que você vai depender, a indenização, você vai depender de uma sentença lá no fim. O divórcio, eu já posso te decretar de plano. O primeiro ato para mim, na hora que eu pego uma ação de divórcio, eu já decreto o divórcio, já expresso mandar de verbação, e de repente, mandar de verbação é aquele papel que você vai lá no cartório para arrancar o nome do cabra lá, né, para acabar com o casamento.
Agora, aí se tem uma indenização, por exemplo, aí depois de te dar o divórcio, eu vou marcar uma audiência, vamos ouvir testemunhas para ver se esse divórcio foi vexatório, né? Se foi um divórcio, né, que houve agressões, que tal, um divórcio que cai uma indenização, para aí um dia eu dar a indenização na sentença, aí dando a indenização ele recorre, vai para um tribunal, né, para ver se essa indenização está correta. E é isso aí. Então, aí depois segue só com relação à indenização. Mas o divórcio ele é dado logo no começo. Né? Se você entrar com um advogado do Estado, você vai aguardar na medida da possibilidade do advogado do Estado fazer o seu caso. Né? Vai demorar um pouco mais. Agora, se você entrar com um advogado particular, já pagar os honorários, negociar com ele, cara que saiu o divórcio, você paga a outra metade, de certo que ele vai ficar todo dia lá enchendo meu saco, até eu fazer esse negócio aí e terminar. E você conseguir sua tranquilidade de gente tóxica. Exatamente. Muito bem. Gente, tem mais alguém que quer fazer uma última pergunta aqui para o doutor Carlos? Fale agora, o Carlos para sempre, ele vai bater o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um leilão, né? Um leilão aqui. Eu faço leilão também. Você faz leilão? Lógico, para vender os bens que são penhorados. Eu não faço né? Eu passo por um leiloeiro. Mas o leiloeiro, ele é uma... Ele simboliza a pessoa do juiz, né? Ele faz em meu lugar, né? Mas o juiz poderia fazer também. Que bacana. Moça, gente, olha aí. Ó. A gente chama de longa-manos, né? A longa-mão do juiz, né? Oficial de justiça, leiloeiro, são as longa-manos nossas aí. Muito bom, então. Gente, então, olha só. A gente vai se despedindo aqui do Dr. Carlos. Gratidão pela presença, por ter aceitado. Muito obrigado. Eu vou pedir licença também para você poder encerrar para a gente, Vânia, dados os compromissos de amanhã cedo também, né? E também tem aí criança pequena para eu colocar para dormir. Eu peço licença que realmente a gente possa encerrar, independentemente de vocês continuarem conversando. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada de coração. Disponha. Estou à disposição. Na próxima, você está intimado de novo. Super tá bom, beleza. Beijo a sua esposa. Forte abraço. Como que é o nome dela mesmo? Como que é o nome da sua esposa? Oi? A sua Tatiane. esposa. Tatiane, beijo, Tatiane. Obrigada por toda a atenção. Tchau, querida. Tatiane. Tchau, tchau.